tem responsabilidade, sim, sobre as nomeações a partir da portaria que deu ao seu chefe de gabinete o direito de nomear quem quisesse sem passar pelo presidente do INSS. Essa ladainha que veio lá de dentro, veio para o senhor, e aí o senhor indicou quem veio lá de dentro. Então por que o presidente do INSS ficou sem esse poder? Qual foi o motivo? Mas o senhor, obviamente, não quer responder. O senhor olha para mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala, concorda. Consente, na minha opinião. Pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações. E não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios. Quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E por isso o senhor não quer dizer que não tem ou que tem responsabilidade. Simplesmente fica em silêncio. Mas continua aqui o que eu tinha preparado para falar, senhor presidente. Porque há mais contradições. Nós vimos aqui o senhor ex-ministro dizer, em resposta ao relator Alfredo Gaspar, que o senhor Glauber, o anterior presidente do INSS, Glauco Vanburg, peço até para as notas taquigráficas sejam corrigidas, porque diz Glauber aqui, mas é Glauco Vanburg, não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em silêncio. Ficará em silêncio. Então, por favor, no microfone. Falou tanto até agora, que se contradisse tantas vezes, que no primeiro deputado, aliás, teve outros que já fizeram coisa parecida. A senadora Damares também está de parabéns aqui por apontar forte contradição do senhor dizer que a Tônia não é sua amiga, mas o senhor disse que era sua amiga pessoal na Câmara dos Deputados. E a não disse não, porque eu estava lá. Por favor. Não é assim também não. Por favor. Assim também não. Por favor. Não estava lá. Eu estava lá e não disse não. Detalhe, a cada interrupção... Olha aqui. Senhores, nós... Suspendam o tempo do deputado Marcel Van Hatten, por favor. Suspende o tempo. A cada interrupção, e isso em todas as sessões, eu vou repor o tempo. Então, por favor, se continuar interrompendo, eu vou aumentar o tempo. Os senhores vão respeitar uns aos outros aqui, porque eu tenho pedido e a gente tem ido bem. Cada um vai ter o seu tempo para colocar o seu posicionamento aqui. Agora, vamos respeitar a palavra do colega parlamentar. Na sequência, deputado Marcel Van Hatten. O senhor repõe um minuto, por gentileza? Não. Obrigado. O senhor diz aqui que não sabia que era uma corrupção desse tamanho, a dimensão, o senhor disse, exatamente essa palavra, não tinha ideia da dimensão. Pois a senhora Tônia Galetti, que é sua amiga pessoal, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Não respondo. Não responde. Foi o que ele disse na Câmara dos Deputados aqui, ele disse que não é, porque lá no Rio se usa amigo para tudo. Aliás, chamou até o relator de amigo em determinado momento, eu vi esse ato falho, talvez em sua defesa, mas na Câmara o senhor disse que era amiga pessoal. Pois bem, a senhora Tônia Galetti, no dia 12 de junho, depois dessas nomeações todas que seu chefe de gabinete fez, desses que foram afastados da Polícia Federal por ter enviado nomes de aposentados, de idosos, que não tinham dado acordo para os benefícios,
Esses que o senhor indicou. Depois da indicação deles, a senhora Tônia Galetti diz o seguinte: pediu para solicitar a inclusão de discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Estou falando de 12 de junho de 2023, mais de 2 anos atrás. A qual não foi aprovada. O senhor não aprovou a inclusão, uma vez que a pauta já estava elaborada. Veja bem, já tem a pauta, vamos deixar para depois. Ela reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, mas o senhor disse que não tinha dimensão do tamanho antes. Mas ela fez, na época, uma fala dizendo que inúmeras denúncias tinham sido feitas e pugnou, ou seja, defendeu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, inclusive algumas que o senhor depois renovou, e mentiu aqui dizendo que não renovou. Falou na curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor presidente disse que a solicitação era relevante, agora não tem ideia da dimensão, mas então era relevante. Mas não tinha condição de fazer. Solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da próxima reunião. O senhor pautou como primeiro item da reunião seguinte do Conselho Nacional de Previdência Social? Não vou responder. O senhor pautou ou não pautou? Mas resposta objetiva. Não vou responder. O senhor não vai responder, mas o senhor não pautou. Eu lhe dou a resposta, porque é público. O senhor não pautou. O senhor prevaricou, porque havia uma denúncia séria de uma pessoa que é membro do Conselho. O senhor prevaricou, porque o senhor não pautou. O senhor disse que pautaria, o senhor não pautou. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo. Porque o senhor sabia, e hoje mente, dizendo que não sabia da dimensão do problema. Mas tem mais, senhor presidente. Tem mais. Depois foi formado um grupo de trabalho para formular propostas para melhoria da base de dados processos no dia 19 de outubro de 2023. Sabe quando foi isso, senhor presidente? Isso aqui são todos os avisos da CGU. Todos os avisos dos órgãos de controle, tá? Tem bastante anotação aqui. Dia 19 de outubro, o senhor criou um grupo de trabalho, sabe quando foi isso? 19 de outubro de 2023, 3 dias depois da decisão cautelar do TCU dos descontos indevidos, que fizeram denúncias gravíssimas. Fez denúncias gravíssimas e determinou a inspeção do INSS. Quem o senhor botou no grupo? Guilherme Pinheiro Serrano, que foi ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro de 12 de abril até o fim do ano. Por que o senhor botou ele nesse grupo? Não vou responder. Não vai responder. Pois bem, eles que falam tanto do ex-governo, dos ex-participantes, botou um ex-participante. Será que no ex-governo estavam roubando para os sindicatos de vocês? Foi isso? E o senhor botou, além desse, uma pessoa da sua confiança, ex-assessor seu, Tiago Veras, que foi assessor seu, Tiago Veras do Valles, como membro do grupo de trabalho. Pois bem, eu vou virar a página aqui de novo, porque antes do dia 9 de julho de 2024, que é a minha próxima informação relevante, houve um acórdão do TCU proibindo a verbação de qualquer novo desconto sem biometria. O que aconteceu depois do 5 de junho de 2024? No dia 9 de julho, o senhor nomeia, por meio do seu chefe de gabinete, de acordo com a portaria que eu já denunciei aqui, Reinaldo Barroso de Almeida, substituto do diretor-geral de pagamento, o Jucimar, que o senhor nomeou lá atrás, dia 28 de março de 2023. Todos esses envolvidos e afastados pela Polícia Federal, porque identificou 3 semanas depois dessa nomeação, no dia 1º de agosto de 2024, identificou que esse Reinaldo, que o senhor tinha acabado de nomear, tinha mandado, e vou mostrar de novo aqui o relatório da Polícia Federal, nomes de idosos deficientes físicos que foram roubados nas suas aposentadorias. E aí é interessante porque o senhor diz, não, eu sou presidente do PDT, e o PDT isso, o PDT aquilo. Agora é o seguinte, o novo ministro, Volney, assinou a emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS. O senhor sabe disso? Não vou responder. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na imprensa. Não irei responder. Mas é fácil, tá na imprensa. É fake responder. news? Não vou responder. É verdade ou é fake news? Não vou responder. Pois bem, o PDT pediu, por várias vezes, por meio de seus representantes e emendas, e agora também o governo Lula queria aprovar agora. Quando aprovamos o fim dos descontos obrigatórios, queria restituir isso.
Então, senhor presidente, aqui nada é por acaso. Aqui nós estamos vendo a construção de uma narrativa que tenta isentar justamente quem estava no controle da situação, que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem ou que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. E eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo. Por solicitação do advogado para... O senhor vai responder? O senhor quer que suspenda a sessão? Não? Com a palavra o senador Rogério Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Então, um instante, senador. Só um minutinho. O advogado solicitou a suspensão para a conversa com a testemunha. Suspendo a sessão por 10 minutos.